Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa disciplina de parasitologia. E a parasitose que a gente vai estudar hoje é a malária, ok? A malária, pessoal, vai exigir de vocês aí uma atenção bem grande, tá? Que o ciclo da malária é um ciclo bem complexo, tá? Que ele, apesar de ele não envolver tantas formas biológicas, né? Mas é um ciclo, assim, bastante complexo. Então, vai exigir uma atenção bem, assim, dobrada de vocês, tá bom? O que vocês puderem anotar, perguntar, tirar dúvidas, já faz isso para depois não ficar com dúvida, tá bom? Então, a malária é uma doença aí que ela é endêmica, né, no Brasil, em algumas regiões do Brasil. Então, é importantíssimo nós estudarmos e saber as principais características, então, dessa parasitose. Certo? Então, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo aí os slides? Vamos iniciar. E qualquer dúvida, vocês podem aí me interromper, né? Caso vocês tenham dúvida. Então, bora lá. Então, assim, gente, olha, a malária, ela é uma das principais doenças parasitárias no mundo e na atualidade, tá bom? Então, assim, essa doença é uma doença cosmopolita, ou seja, ela vai ser encontrada praticamente em todo o mundo. Falando aqui um pouquinho do Brasil, essa doença, ela é endêmica em algumas regiões específicas do Brasil, tá? No caso, por exemplo, da Amazônia, tá bom? Mas não só do estado da Amazônia, né? Essa doença, essa parasitose, ela é endêmica numa área ou numa região chamada de Amazônia Legal. Essa Amazônia Legal, ela vai participar, né, dessa região, dessa área, de diversos estados, como mostra para vocês aqui nessa figura, ó. Então, aqui está o estado do Amazonas, né, que é conhecidão, mas todos os estados que praticamente estão ali ao redor dele, né, nós chamamos então de Amazônia Legal. E toda essa região, ela é considerada endêmica, então, para a malária, tá bom? Então, uma área endêmica. Se vocês pretendem viajar algum dia para qualquer uma dessas regiões aqui, Tocantins, Maranhão, Amapá, Pará, Roraima, Acre, Rondônia, ou se você, Mato Grosso, tá? Se vocês têm pretensão de viajar aqui para essas regiões, então saiba que essa região ela é endêmica, então, para malária, certo? Ou se vocês têm aí algum parente, não sei, né, em alguns estados aqui dessa região, ok? Aqui, nós, na região sul, nós somos privilegiados, né? Então, não há ocorrência, não há casos de malária aqui na região sul, principalmente na região do Rio Grande do Sul, tá? Então, nesse aspecto, nós somos privilegiados, tá? Mas, assim, há casos no Paraná, no Mato Grosso do Sul, na região sudeste, mas os números de casos, eles são muito pequenos. Agora, inexistente é na região mesmo do Rio Grande do Sul, praticamente nós não encontramos, não existe, né, a malária nessa região, tá bom? E vocês sabem me dizer o porquê que nessa região aí nós não encontramos a malária? Vocês têm aí alguma explicação para isso? Vocês conseguem alguma teoria? Frio? O frio? Não necessariamente, mas que está ligado. Que ele está relacionado com o frio, mas nessas regiões, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, que não há casos de malária, né, registrados, a altitude, o clima, mais ou menos está relacionado por isso. Na verdade, nessas regiões, não existe o vetor,
né? Não vai existir o vetor, ou seja, não tem um mosquito que transmite a malária, que é o mosquito prego, tá? Então, o mosquito prego não tem nessa região, provavelmente devido ao clima, né? Então, devido ao clima, devido à temperatura, devido ao frio, tá? Então, quer dizer, não tem o vetor. Não tem o vetor por quê? Porque nessa região, as condições climáticas, né, de altitude, etc., não é uma condição favorável para esse mosquito, né? Ao contrário, por exemplo, aqui na nossa região, né, que nós temos diversas espécies de mosquito aí, e o que predomina aqui é o mosquito, né, que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti e outras doenças, né, dentro dessa linha, que é o chikungunya, o zika, etc, tá bom? Então, devido a não ter o vetor, tá bom? Isso é importante. Se você quer diminuir, né, esses casos, diminuir a malária, o risco de malária, você tem que partir, então, da eliminação do vetor, que nesse caso é o mosquito prego, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, então, esse mosquitinho danado aí, que é o mosquito prego. Então, nesse gráfico aqui, nesse mapa aqui, olha, ele mostra que a América do Sul e todas essas regiões que estão aparecendo em vermelho aí, é a distribuição onde nós temos, tá, o mosquito prego, tá? Então, onde nós temos aqui o vetor, né? O mosquito prego, ele tem aí o nome científico chamado de Anopheles darlingi, que é, então, o transmissor da malária. E se você observar aqui, olha aqui a região sul aqui, ó, né? Nós não temos o vetor. Isso é uma vantagem bastante interessante. Não temos o vetor, não teremos a doença, tá bom? Pode, por exemplo, se você tem parente lá no Mato Grosso, se você tem parente no Amazonas, e se por acaso ele venha, né, aqui para o nosso estado, e ele, por exemplo, não sabe que está doente, ou já teve a doença, ou tem a doença incubada, que pode acontecer, tá? Não tem perigo nenhum. Por quê? Porque nós não temos o vetor, certo? Agora, a partir do momento que nós temos o vetor, nós temos o mosquito aqui, daí é complicado, tá? Daí a gente fala, então, em contaminação exógena, né? Quando a pessoa vem, né, de outro lugar e traz, então, a doença para aquela outra região, tá bom? Mas aqui, então, nesse mapa, a gente observa todos os locaizinhos que estão aqui em vermelho. Nós observamos, então, que há o vetor. Se há o vetor, vai ter a doença, tá? Consequentemente, vai ter a doença. Como eu falei para vocês, né, a malária ela vai ter no mundo todo, né, praticamente. Então, eu coloquei aí as principais regiões que nós observamos, né, o maior número, a maior porcentagem, então, de doenças de parasitoses, então, por malária, tá? Então, olha aqui a África. A África, ela perfaz aí, ó, 79% dos casos, então, de malária do mundo, uma porcentagem muito grande, tá? Depois vem aqui a Ásia, né? Olha, com 15%. A Oceania, que é, né, essa região aqui, com 0,8%. E aqui nas Américas, que pega ali a América Central e toda essa parte aqui, né, da América do Sul, englobando ali aquela Amazônia Legal, que eu falei para vocês, perfaz aí 0,5%. E olha só, apesar de parecer aí, né, que é uma porcentagem muito pequena, mas quando nós colocamos isso em números de casos por ano, nós observamos então que por ano nós temos então registrados aí no Brasil 300 mil casos novos de malária por ano. 300 mil casos, gente, é muita coisa, né? Então, essas regiões que estão aparecendo aí para vocês, né, como azul, essa região e essas regiões, então, são consideradas como
endêmicas, né? Então, regiões endêmicas, aonde, então, números muito grandes de casos. E nós temos aqui, então, a Amazônia Legal, na América do Sul, e uma partezinha aqui da América Central, com esse 0,5% aí dos casos de malária do mundo, ok? Aí, essas partes em brancas aqui, olha, tá? Essas partes em brancas aqui, então, são, na verdade, né, as regiões aonde não há transmissão da malária. Então, olha aqui, ó, quando a gente vai aqui para a América do Sul, né, mais em direção ao sul, onde tem Chile, aqui, Uruguai e tal, a gente já observa que não há, né, a doença, né, não há parasitose, tá bom? Olha aqui também, olha, nesses locais onde está em branco, então, não tem casos. E tem algumas regiões que está aqui é um cinza aqui, olha, algumas regiões aonde o número de casos são menores, né? Mas ainda ocorre aí o risco de transmissão, mas um risco muito baixo. Então, a gente chama de áreas com baixa transmissão, tá bom? Ok? Então, até aqui a distribuição dessa parasitose. Alguém já teve na família, ou algum parente, algum amigo que já teve essa parasitose, a malária? Alguém já passou por essa doença, essa parasitose? Eu acho que o meu tio teve malária para todos vocês. Ele já teve 7 vezes malária. Ele mora aqui na região do Acre. Teve 7 vezes malária já, gente. O bichinho acho que já pegou todas as espécies de malária que tinha no mundo, ele já pegou. É que eu tenho um amigo que mora no Pará, mas ele já teve? Vive pegando também? Diz que nessas regiões que são endêmicas, diz que é comum eles pegarem malária mais de uma vez. E assim, o que acontece é que se você já pegou várias vezes, né, os sintomas ele vai diminuindo, só que a gravidade da doença ela não diminui. Ele pode não ter os sintomas, né, aparentes da doença, mas a doença ela tá ali, ela tá danificando a região do fígado, né, tá danificando a região do baço e ele vai danificando os tecidos, tá bom? Mas a pessoa ela não tem aqueles sintomas que são típicos da malária, que vocês vão ver daqui a pouquinho que é cefaleia, que é dor de cabeça muito forte, febre, né, mal-estar. Então, ele não tem mais esses sintomas, porque, né, ele já entrou em contato com essa doença e ele, né, vai diminuindo aí os sintomas. E que para eles lá é normal, exatamente, Guilherme. Lá para eles é corriqueiro, eles, né, pegarem uma espécie, pegarem, né, outra espécie, porque no Brasil nós temos aí 2 espécies, né, de malária. Então, é comum, ou ela se contamina com uma, ou ela se contamina com a outra, ou pode ter, né, a contaminação várias vezes pela mesma espécie, tá bom? Então, no caso do meu tio, ele cuida de áreas de preservação, sabe, lá da Amazônia. Então, essas áreas que ele cuida ali da preservação, então ele está no mato o tempo todo, né? Então, é muito comum eles contrair a doença. Aí, no caso do teu colega, ele trabalha em Minas, então também, né? Então, a gente vai ver ali que lugar da mina, né, das minas ali de mineração, é um local propício para o crescimento do mosquito. Daqui a pouquinho a gente vai ver, então, essa questão aí, tá? Aqui, então, aí dando um aspecto geral, né, dessa doença, então, no mundo, acredita-se, então, através aí de dados da Organização Mundial da Saúde, né, que nós temos aí por ano, tá, 214 milhões de casos novos de malária no mundo. 214 milhões, né, é um número considerável, tá? Desses casos, então, do mundo, quanto que nós temos de morte, né? 438 mil mortes, então, de malária no mundo por ano, tá?
E dentro desse número aí, eles estimam ainda que 306 mil mortes são de crianças menores que 5 anos, né, gente? Isso aqui é problemático, né? Porque daí a população, ela não cresce, ela não envelhece, né? Porque as crianças morrem, tá? Então, isso daqui é bastante complicado. Tanto que alguns índices de desenvolvimento, eles são baseados, né, na mortalidade infantil. Então, por isso que aqui, olha, 306 mil mortes, né, em crianças é bastante, considerável, bastante problemático, tá? Considera-se aí cerca de 84 países, né, que têm transmissão autóctone, ou seja, transmissão dentro da própria região, né? Então, também, mesmo com essa quantidade todas aqui, né, de casos que eu falei para vocês, a malária, ela teve uma redução aí global de 37%. Apesar de esses números alarmantes aqui que vocês verificaram, tá? Ele ainda teve uma redução de 37%, então, dos casos de malária no mundo. Então, já esteve bem pior, tá? Então, reduziu um pouquinho. Nós temos que reduzir mais ainda aqui esse número de casos de malária, tá? E a forma de reduzir ela é através, então, da eliminação do vetor, tá, gente? Aqui é a eliminação do vetor, do mosquito. É que nem a nossa dengue, né? Vai aí na mesma linha de raciocínio, tá? Cerca aí de 3,3 bilhões de pessoas, elas vivem nessas áreas de risco, ou seja, nessas áreas endêmicas, né? Nós temos aí no mundo cerca de 105 países que são endêmicos, né? Distribuídos, então, naquelas regiões que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Então, para a gente ter aí uma noção geral da distribuição da malária no mundo, né? E a situação da malária também no mundo. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse agente etiológico, né? Quem que transmite a malária? Como que ele é transmitido, né? Então, mais a parte mesmo biológica da malária, certo? Então, aqui, o agente etiológico da malária é o plasmódio. A gente vai ver daqui a pouquinho, não, aqui já está mostrando, olha, que aqui nas Américas nós temos aí 3 espécies, né, de plasmódios diferenciados. Então, as 3 espécies, elas estão aptas por transmitir a doença. Então, eles são os agentes etiológicos. Então, aqui, nas Américas, né, aqui na América Central e na América do Sul, nós vamos ter aí o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum, ele também é encontrado lá na África, tá? Tanto o falcíparo quanto o malária, né, ele é encontrado tanto na África quanto aqui nas Américas, né? Mas aqui para nós, nas Américas, qual que vai, então, vamos dizer assim, sobressair? É o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. Esses dois aí são, vamos dizer assim, os campeões em números de casos aqui, né, na nossa região, né, no Brasil. Existem outras espécies, só que essas outras espécies, elas não ocorrem aqui na nossa região, tá? Eles ocorrem no que nós chamamos de velho mundo, né? O velho mundo é lá a região da África, da Ásia, ok? Então, elas são encontradas lá, que é o Plasmodium, então, ovale, que é uma espécie extremamente rara, mas que tem descrição, né, de casos nessas regiões, e o Plasmodium naulese, que, primeiramente, ele foi encontrado aqui nos macacos, mas eles observaram que, além dos macacos lá, né, na região do Velho Mundo, lá na Ásia e na África, eles observaram que dos macacos, eles conseguiam, então, com o vetor, transmitir também para o homem. Então, foi descrito também, né, casos, então, de Plasmodium noelese em homem, né, em humanos, apesar de eles serem bastante comuns aí em macacos, certo? Então, um agente etiológico
continua sendo, então, os protozoários, nós não saímos desse grupo ainda, tá? De parasitoses, tá? Nós ainda estamos dentro dos protozoários, que nesse caso, então, agora nós estamos estudando o gênero Plasmodium. Então, no caso aqui das Américas, né, no Brasil, as duas espécies que vão sobressair é o Plasmodium vivax e o Plasmodium, então, falcíparo. Certo? Então, até aqui? Tranquilo, pá? Então, guardem essas duas espécies aqui, que vão ser as espécies que nós vamos falar mais, tá? O Vivax e o Falcíparo. Uma outra coisa, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Ah, tá, coloquei aqui, ó. O homem, tá, gente? Ele é, então, o reservatório desse parasita, tá? Então, o homem, ele é considerado como se fosse, então, o definitivo, tá? Só que nós vamos ter o vetor, tá? O vetor, nesse caso, é o mosquito prego. Não sei se vocês conhecem o mosquito prego, ele tem essa aparência aqui, ele tem um abdômenzinho meio avermelhado, né? E a região, então, das asinhas aqui, a região do tronco e da cabeça, um marronzinho dourado. Então, essa é a característica do mosquito prego, tá bom? Então, se vocês verem um mosquitinho meio parecido com esses daí, vocês ruja louco, tá? Mas assim, aqui na nossa região tá mais tranquilo, né? Mas ali na região do Paraguai, eles já tiveram casos, né? De malária, porque uma parte do Paraguai, eles também, né, tem fronteira lá com essa região da Amazônia Legal, e que então ali a região, o clima e etc, ele favorece, então nós temos que ficar aí de olho, tá bom? Eles também recebem alguns apelidinhos, né? Não sei se vocês conhecem algum desses apelidinhos aí, mas a muriçoca, tá? A muriçoca, então, também é um nome comum para o mosquito prego. Bicuda, né? Porque ele tem aqui a região da probóscide, que é o local onde ele pica, né? Que ela é bastante compridinha, então por isso que é chamado de bicuda, tá? E assim como nas outras espécies que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, de vetor, né, quando envolve, então, algum inseto, geralmente é a fêmea que é hematófaga, né, e é exatamente o que acontece aqui, olha, né, a mosquita fêmea, vamos dizer assim, tá? Então, quem transmite, quem é o vetor transmissor aí, né, o mosquito transmissor, vai ser, então, a fêmea, porque é a fêmea que se alimenta de sangue, tá? Então, ela se alimenta de sangue, tá bom? Por isso que ela é hematófaga. Então, ela é que vai ser responsável pela transmissão dessa parasitose, certo? Os mosquitos, pessoal, desse gênero Anopheles, né, que é o gênero, então, que tem o nosso mosquito prego aqui, ele tem uma quantidade muito grande de espécies, tá? Só no Brasil, nós vamos ter aí cerca de 60 espécies de mosquitos do gênero Anopheles, mas para nós aqui, o mosquito que é importante é esse aqui, ó, é o Anopheles darlingi. Então, esse aqui na nossa região endêmica, no Brasil, ele é o transmissor, então, da malária. Anopheles darlingi, ok? Que é esse mosquitinho que vocês têm aqui do lado no desenho. Bem, esse mosquito, ele tem algumas características, né? Assim como o mosquito da dengue, ele tem algumas características, né, de comportamento, o mosquito prego, né, que é o transmissor da malária, ele também vai ter alguns comportamentos aí bastante típicos. Quem sabe me dizer aqui, no caso da dengue, qual que é o comportamento do mosquito da dengue? Quem que sabe me falar? Ele aparece que horário aí do dia, o mosquito da dengue? E que local que ele gosta?
Mosquito da dengue. A gente está falando do mosquito da dengue, só para comparar. Vocês já prestaram atenção, assim, no caso aí do mosquito da dengue, em que horário que ele aparece mais, se ele é um mosquito de dia, de noite, como que é aí o comportamento dele, vocês lembram? Pesquisem aí e falem para mim, qual que é o comportamento do mosquito da dengue, quanto ao horário. O Guilherme falou que é noite. O que vocês acham? Concordam com ele? Eu chuto de dia. Não, não chuta não. Vocês têm a internet aí. Procura hábitos do mosquito da dengue. Né? Mata. Então, Renata, no caso aqui dos mosquitos, o mosquito da malária, tá? O mosquito da malária, ele tem esse comportamento também, tá? Esse comportamento, apesar que o mosquito da dengue, ele pica durante o dia, né? E naqueles horários, no final da noite, no início do dia, mas ele pica durante o dia, tá? A malária, tá? Ele já não. A malária, ele também gosta desse horário crepuscular. O que são esses horários crepusculares? Ao amanhecer e ao anoitecer, tá? E ele gosta, na verdade, dos hábitos noturnos, tá? Então, ele tem um hábito de picar, então, durante a noite toda, tá? São enjoados, o Guilherme falando. Eles são enjoados. Ainda, Guilherme, que essa parte realmente não é muito legal, é que eles têm preferências por humanos, né? Então, assim, se tem outros animais, né, no habitat, ele não vai procurar os outros animais, ele vai procurar, né, o homem, tá? Então, ele vai procurar o homem. Então, por isso que aqui eu coloquei, ó, antropofítico. Antropofítico. Quer dizer que esse mosquito danadinho, tá? Ele gosta de picar humanos, tá? Ele gosta de seres humanos. A irmã falou assim: os mosquitos enxergam melhor em ambientes mais escuros. Assim, à noite fica mais fácil para legalizar os alvos. É porque o olhinho dele, né? Ele tem um olhinho composto. Não sei se vocês lembram lá, né, da biologia, que os olhos dos insetos ele é composto. Ele tem vários olhinhos, né? E você tem insetos que são noturnos e tem insetos que são diurnos. E os que são noturnos, ele tem esses olhinhos adaptados para a visão noturna. Então, um exemplo, só para vocês terem uma ideia, a borboleta, que é a borboleta aquela colorida, né, que quando ela pousa então de asa fechada, essa é a borboleta. Então, ela é adaptada para o dia. A mariposa, ela é adaptada para a noite, porque os olhinhos dela, né, tem uma adaptação lá nos cones e bastonetes para a visão noturna. E ela pousa com a asa aberta. Então, se você quer diferenciar a borboleta da mariposa, pousou com a área, né, com a asa fechada, é a borboleta. Pousou com a asa aberta, né? Ela é então mariposa, tá? A mariposa noturna e a borboleta ela é diurna. A mesma coisa acontece com os insetos, tá? Então a gente vai ter insetos noturnos e insetos diurnos, tá? No caso aqui da malária, ele é crepuscular e ele pica durante a noite toda, tá? Uma outra coisa que complica para nós, tá? Que complica são essas características aqui, ó. Endofílico e endofagia. O que significa isso, né? Que eles gostam de ficar dentro de casas, eles são caseiros, né? Ele gosta de ficar, então, dentro de casa após eles picarem as pessoas, tá? Isso é complicado, porque daí, então, se ele está contaminado, né, ele pica um, daí ele vai picando o outro, e ele vai, então, aí, contaminando várias pessoas, né, daquela casa, tá bom?
Então, eles gostam de ficar dentro de casa e se alimentar dentro de casa. Então, ele é bem caseiro, esse mosquito, tá? Como eu falei para vocês, né, ele é encontrado praticamente aí em todo o nosso país, com exceção aqui do sertão nordestino, porque daí no sertão nordestino ele não vai ter a água, né, para o crescimento, desenvolvimento do mosquito, porque ele precisa que a larva, né, se desenvolva no ambiente aquático, tá? E no Rio Grande do Sul, por não ter o vetor e também não ter condições climáticas, então, favoráveis para essa espécie, tá? Entendeu, então, esses hábitos aí dos bichinhos, desses malários, desse nosso vetor? Ele é bem específico, né? Ele gosta aí de um ambiente mais caseiro, e isso aí complica a nossa vida. Tá vendo aqui os senhores aí do CCZ, ó, passando fumacê ali, daí as pessoas não gostam do cheiro, vai lá e fecha a janela, não adianta nada, né? Então tem que deixar o fumacê, né, deixar o veneno entrar dentro, né, deixar entrar dentro de casa o veneno, porque se o mosquito está lá dentro, né, então tem que deixar então as janelas abertas no caso do fumacê, né? É a mesma coisa nós aqui quando passava antigamente, agora, né, parou um pouco, né? Mas eles também passavam o fumacê e as pessoas não gostavam muito do cheiro, né? Aquele inicial, ia lá e fechava a janela. Daí não adianta, né? Tem que deixar as janelas abertas, porque o mosquito ele tem esse hábito caseiro aí de ficar dentro de casa. Aí tá aqui, olha os lugarzinhos que eles gostam, ó. Eles são espertos, olha lá, né? Eles gostam desse tipo de região aqui, ó, região ribeirinha, aonde você tem lugarzinho com sombra aqui, ó, onde você tem água aí, né? Abundante, água aí bem calminha, tá vendo? A água calminha, tá? Regiões sombreadas, aguinha limpa, olha lá, né? Quente. Então, eles gostam disso aqui, ó. É isso aqui que eles gostam. Então, essa região aqui, região ribeirinha, é uma região muito comum lá na Amazônia, né? Muito comum essa região aqui. Lá tem muitos rios e as pessoas daquela região da Amazônia Legal, elas moram assim, gente, elas moram ali na beirinha do rio mesmo, tá? Muitos com casinhas flutuantes também, né? No rio ali, porque tem a época de cheia que o rio sobe, então ele tem aquelas casinhas flutuantes, e é nessas regiões ali que o vetor ele se desenvolve. Então, daí já explica, né, para nós o grande número de casos, né? Se tem muito vetor, vai ter um número de casos bastante grande, tá bom? Gente, eu vou fechar aqui o áudio um pouquinho e eu vou fechar a minha porta que o cachorro ali tá latindo, tá bom? Só um pouquinho. Não saiam daí, hein? Não. Pronto, voltei. Estavam ouvindo um cachorro latir? Não sei se dava para ouvir aí. Dava para ouvir o cachorro latindo? Tá, desculpa, gente, acontece. É em casa, nós estamos em casa, estamos tudo em casa, tá? Cachorro late, o vizinho grita, né? Enfim. Então, só que assim, tá? Assim como ele gosta daquelas regiões ribeirinhas ali, caso não tenha região ribeirinha, ele se adapta muito bem a essa situação aqui, olha. Essa situação aqui são nesses tanques de piscicultura, né? Onde eles criam peixes ali, olha. Tem aguinha parada, aguinha quentinha para eles ali. É ótimo lugar para eles. Eles gostam também, tá? Regiões de barragem, olha lá, né? Regiões, então, onde tem poça d'água.
o Guilherme tinha, acho que foi o Guilherme que falou ali do amigo que é mineiro, né? Que trabalha em mina. Então, olha lá, é região onde tem acúmulo d'água, sim, olha, tá? Às vezes tem aguinha parada ali, tem uma temperatura boa, então é desses lugares aí, eles conseguem se adaptar também muito bem, tá? E aqui, olha, os riscos, né, aumentados para transmissão, são naqueles horários crepusculares que eu falei para vocês. Aqueles horários, então, ao amanhecer ali, ao entardecer, onde está escurecendo ou está começando a clarear, mas ele vai, então, fazer a transmissão, né, a fêmea, ela pica, então, durante a noite toda, tá bom? Tanto que uma das formas, então, né, além do fumacê, que é a utilização aí do veneno, né, para matar esses mosquitos, é a utilização de mosqueteiro, né, aquelas telas, tal, para proteger, então, aí, o indivíduo, certo? Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Não? Tá. Nesse quadrinho aqui, eu coloquei alguns sintomas para vocês, tá? Mas não está descrevendo aí todos os sintomas. É que eu achei essa figura do Ministério da Saúde e eu achei que ela tá bem assim didática, né? Para a gente estudar aí os principais sintomas. Mas não são todos, tá? Tem mais sintomas da malária. Mas assim, chegou com esses sintomas típicos e esteve, né, em regiões endêmicas, que é essa região aí da Amazônia Legal, já dá para suspeitar, então, de que, né, que ocorreu aí a transmissão de malária, tá bom? Então, lá, sintomas típicos, né, dor de cabeça muito forte, cefaleia, tá aqui, ó, tá? Dores e tremores no corpo. Então, chegou lá com cefaleia, tremores, né, musculares e dor, e já começa a ter aqueles acessos febris, já dá para começar, então, a desconfiar de malária, principalmente se essas pessoas, elas tiveram, então, em regiões endêmicas, tá? A primeira coisa que eles, para iniciar o diagnóstico de malária, para iniciar o diagnóstico de malária, primeira coisa que eles vão perguntar é se você esteve em regiões endêmicas. Tá? Esteve em regiões endêmicas, aí, então, a partir dali, eles vão fazer a anamnese. Daí vai verificar os sintomas, qual região que você teve, né? Se já teve malária alguma vez, então ele vai começar a fazer essas questões. Aí sim, partir então para o diagnóstico clínico, né, laboratorial, tá? Na verdade, o diagnóstico laboratorial. Em casos mais, vamos dizer assim, mais avançados, a gente observa a esplenomegalia, que é o aumento do baço, e a hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Então, as pessoas que têm malárias várias vezes, a região abdominal dela, a região do fígado, ela é muito grande, é muito volumosa, porque nós temos aí o aumento do fígado e o aumento do baço. Então, é bastante característico. O meu tio mesmo, que eu falei para vocês que ele teve malária em mais de 7 vezes, o abdômen dele é bem grande, bem volumoso na região onde tem o fígado, tá? Por quê? Porque tem, então, esse crescimento, né, muito grande, então, do fígado e do baço, ok? Outros sintomas que né, observado, as náuseas, vômito, diarreia, tá? Então, esses sintomas também, eles são observados, né? E, é claro, o famoso sintoma é a febre, né? Que é chamada de febre terçã e febre quartã,
né? Alguém sabe me dizer o porquê que é chamado de febre terçã e febre quartã? Alguém sabe me explicar o porquê que é febre quartã e febre terçã? Alguém lembra? Hã? Prof, eu posso estar muito errado, mas não é aquelas febres de 36 em 36 horas, e 48 em 48 horas? É isso mesmo, tá? Só que é assim, febre de 48 horas. Isso, febre de 48 horas e febre de 72 horas. Por isso que ele tem esses nomes, então, diferenciados, tá? O terçã é quando tem né, os episódios febris de 48 em 48 horas, e o quartã, quando tem, então, né, os episódios de febre entre 72 em 72 horas. Certo? E assim, não tem como a gente diferenciar, por exemplo, de acordo com a espécie, porque ambas espécies podem ter aí febre terçã ou quartã, tá? Mas então não tem como diferenciar muito exatamente a partir disso, tá? Mas assim, o que a gente observa é que a malária causada pelo Plasmodium malari, né? Ele é mais comum você observar, então, aí a febre terçã, que é aquela febre, então, que é o quartã, perdão, a febre quartã, que ela acontece a cada 72 horas. No Plasmodium vivax e no falcíparo, é comum, então, você ter aí a febre em 48 horas, então, ter aí os acessos da febre quartã. Tá? Mas eu vou anotar aqui para vocês certinho, tá bom? Então, aqui, olha, a gente chama, dentro desse quadro clínico, né, da malária, dos paróximos febris, né, ou acessos, tá, palúdicos, que são, então, esses acessos aí de febre, tá bom? Quando a gente observa, então, a febre quartã, tá? Ela acontece, então, a cada 48 horas, tá? Geralmente, ela vai acontecer, então, no Plasmodium vivax. Pá. Vocês estão anotando tudo aí bonitinho? E no Plasmodium falcíparo, tá? Ele também acontece, nós não temos aqui, né? Mas ele acontece também no ovale, que acontece lá nas regiões da África. E aqui, a febre quartã. Desculpa. Deixa eu corrigir aqui que eu escrevi errado. Aqui é terçã e aqui é quartã, tá? Desculpe-me. Já vou corrigir aqui. Que eu tô com a febre quartã na cabeça. Aqui é a terçã e aqui é a quartã, que é de 72 horas. E aqui, então, a espécie é o Plasmodium, então, malária. Tá? Que é uma espécie que nós temos aqui no Brasil, mas que em menor quantidade, tá? O que vai ter, então, em maior quantidade mesmo é o falcíparo e o vivax. Não quero descartar nada, não, nem vem. Eu quero guardar tudo, não é para estragar nada, não. Que eu escrevo com a canetinha aqui, dele acaba depois apagando, mas eu já salvei para a gente não perder nada.
Bem, na malária grave, eu nem coloquei aqui, eu acho, deixa eu dar uma olhada se eu coloquei aqui. Na malária grave, não coloquei. Mas na malária grave, a pessoa ela pode ter até convulsão, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, vou deixar anotadinho aqui, só para vocês não esquecerem. Na malária grave, tá? Ela pode, então, vai ter aí anemia grave. Alguém pode me dizer o porquê da anemia grave? Vocês já conseguem me falar o porquê que pode ter anemia grave? Quem que pode me falar? A gente já estudou algo que vocês conseguem responder. Não, não, Ibrahim, não é por causa da diarreia. A diarreia não vai causar. Não é. Pensa mais um pouquinho. Pensa no que o plasmodium pode fazer dentro do corpo. A queda muito rápida de nutrientes? Não, não é. Insuficiência renal, edema pulmonar. Então, este daqui é para os casos graves, tá? Ninguém conseguiu? O que o plasmodium causa nas nossas células? Eu citei um exemplo. E o Diego, ó. O Diego acertou. É por causa das hemácias, isso mesmo, Laura, porque o plasmodium, ele destrói as nossas hemácias. Ele rompe as hemácias. E ele rompendo as hemácias, né, ela vai perder a sua função. Vai perder lá, né, a hemoglobina, não vai fazer mais transporte de gases e nem de nutrientes, nada, tá? Então, ele rompe muitas células. Então, por isso que causa aí anemia grave, tá? Então, guarda essa característica, tá? Ó, por que ele causa aqui anemia grave, tá? Devido, então, à ruptura das hemácias, tá? A ruptura das hemácias, tá bom? Então, nos casos graves, né, pode acontecer, então, aí de causar, então, essa anemia. O diagnóstico é bastante complexo o diagnóstico, porque não é um diagnóstico assim que qualquer profissional da saúde faz, tá? É um diagnóstico que necessita treinamento, tá? E que às vezes esse treinamento ele não é possível que todos tenham esse treinamento, tá? O acesso ao treinamento ele não é universal, vamos dizer assim, tá bom? Então, nós temos diversas formas de chegar aí ao diagnóstico. Como eu falei para vocês, o primeiro de tudo é saber se a pessoa ela esteve em área endêmica, tá? Então, primeiro, esteve em área endêmica? Tá? Se esteve em área endêmica, aí então eles começam um protocolo para diagnóstico, tá? Qual que é o padrão ouro? Vou colocar aqui, ó, padrão ouro. Padrão ouro, tá? É aquele, então, diagnóstico que, né, que 100% eles vão chegar aí no resultado, tá bom? Quase 100%, né? Não é 100%, mas tipo assim, 99, 95, 90% eles conseguem chegar ao resultado, tá? O padrão ouro é o esfregaço, gente. É o esfregaço sanguíneo ou gota espessa, tá? O que eles fazem isso aqui? Tira um pouquinho de sangue, né, periférico, sangue venoso, coloca na lâmina e vai verificar o microscópio.
Lá no microscópio, ele vai verificar, então, as formas biológicas, tá? E não são todos os profissionais da saúde que sabem diferenciar essas formas biológicas. Ela é difícil de encontrar, né? Porque, assim, vai estar no sangue, mas ele vai estar dentro da hemácia ou, né, quando ele rompe a hemácia, ele vai estar, então, espalhado ali no plasma. Então, tem que ter um treinamento bem específico para poder identificar esses parasitas, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês quais as formas biológicas que o profissional da saúde ele consegue, então, identificar no esfregaço sanguíneo e na gota espessa. Então, ele vai conseguir identificar, tá? O trofozoito, tá? Trofozoito, o gametócito, e ele também vai identificar aqui o esquizonte. Ai, professora, o que são todas essas formas biológicas aí? Calma que eu já vou mostrar para vocês o que é cada um deles, tá? Aqui é só para vocês, então, saberem que pela gota espessa eu consigo, então, identificar todas essas formas aqui para, né, essas formas biológicas do parasita. Então, lá pelo microscópio óptico, ele consegue identificar. A única coisa é que ele tem que ter um treinamento para poder identificar essas, né, todas essas formas biológicas. Outro exame que é utilizado é o PCR, mas o PCR é um exame que nem todos têm acesso a esse exame. Ele é um exame caro ainda, tá? É um exame que tem um custo, como eu falei, muito alto. Não são todos os laboratórios que têm acesso, às vezes demora, né, para fazer o diagnóstico, e a pessoa não tem o tempo hábil para esperar tanto tempo, tá bom? E a outra forma que é a mais fácil e a mais utilizada é através, então, do teste rápido. Do teste rápido, que é esse que eu vou mostrar para vocês, o esqueminha ali, né, desses testes, tá bom? Assim como eles têm lá o teste rápido para o Covid, tá? Aqui também na malária, eles também têm um teste rápido aí, né, para a malária, ok? Ele é um teste que, nas regiões endêmicas, ele é muito, muito utilizado, tá? E como eu falei para vocês, eles não fazem, né, eles não fecham o diagnóstico só com o teste rápido, né? Eles fecham o diagnóstico com várias coisas. São com sintomas, se ele teve né, em áreas endêmicas, e daí eles fazem um exame para comprovar, tá? E às vezes eles têm que fazer 2 exames, 3 exames para conseguir, então, um resultado positivo, né? E começar já o tratamento. Então, aqui no teste rápido, né? Não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas aí tem nos slides depois e vocês vão conseguir ver bem certinho. Isso aqui também ele está numa apostila do Ministério da Saúde, porque, né? Tem protocolos, então, para diagnóstico da malária, então foi de lá que eu peguei, da apostila do Ministério da Saúde, né, sobre malária, tá? Então, eles vão ter aqui esse dispositivo, nesse teste rápido, essa plaquinha, e essa plaquinha, ela tem vários pocinhos ali, né? Esse pocinho aqui é o local onde vai a gotinha de sangue, tá? Esse pocinho aqui, ele vai uma solução tampão, né, que é para poder, então, esse sangue diluir e escorrer para onde tem aqui, né, uns anticorpos, vamos dizer assim. Aí aqui, nessa região aqui retangular, ele vai ter aí algumas descrições, né, ele tem aqui um C, aonde que ele está identificando para nós o controle, tá? Sempre quando você vai fazer um teste, né, seja ele sorológico, um teste rápido, etc., sempre tem que ter o controle, tá? Porque é ele que vai te dizer se deu certo ou não o teste, né? Então, por exemplo, do Covid também ele tem o controle, tá? E aqui você tem T1, T2, T3. O que significa esse T1, T2, T3? O T1 e o T2, ele significa, então, que a pessoa, ela tá, né, com
o plasmódio, que é o plasmódio falcíparo. E o T3 está indicando para nós que ela entrou em contato ou está contaminado com o plasmódio vivax. Tá? Então, é isso que ele vai mostrar aqui. Ele consegue identificar nesse teste rápido duas espécies de plasmódio, que é o plasmódio vivax e o falcíparo, tá bom? Como que a gente vai interpretar, então, esse teste aqui nesse dispositivo, né, nessa plaquinha? Então, eles vão lá, faz vocês já viram aquelas canetinhas para tirar sangue para fazer exame de glicose? É uma canetinha com uma agulha, você, né, fura o dedo anelar, que é esse dedo onde vai o anel ali, clica, né, ele vai perfurar essa polpinha aqui do dedo anelar, e ele vai tirar, então, uma gota bem generosa de sangue, tá? Essa gota bem generosa, ela vai para dentro de um capilarzinho, que é um tubinho de vidro ou de plástico bem fininho, e ele suga, então, aí uma quantidade de sangue, tá? Tem uma marcação certinha ali, e ele suga essa quantidade de sangue aqui no nosso dedo, tá? Essa quantidade de sangue é colocada aqui nesse pocinho, que é indicado para sangue, e depois ele coloca umas 3 gotinhas nesse outro pocinho quadrado. Esse pocinho aqui, ele é redondinho, e esse pocinho aqui, ele é quadrado. Nesse poço quadrado, ele vai colocar algumas gotinhas de solução tampão. Coloca-se a solução tampão, essa solução tampão dilui o sangue, que leva o sangue aqui para essa região onde tem os anticorpos ali, para verificar se o nosso exame é positivo ou negativo. Quando que o teste é inválido? Vai ser considerado inválido quando nenhum deles marcar aqui, olha, o risquinho para o controle. Não apareceu o controle, já é teste inválido, pode descartar e fazer tudo de novo, que alguma coisa deu errado, né? Pode até aparecer lá a marquinha do Plasmodium vivax, do Plasmodium falciparum, não importa, tá? Não apareceu o controle, né? A marquinha, né? O risquinho no controle, pode abandonar e começar tudo de novo, né? Aí começa tudo de novo. Faz a nova coleta e usa outro dispositivo e começa tudo de novo, tá? Quando que o meu teste ele é negativo, ou seja, a pessoa não tem malária. Não tem malária, quando só o risquinho do controle aparece. Então, a pessoa não tem malária, tá? Como que eu vou saber se eu estou ou não contaminado lá com plasmódio? Quando ele der positivo. Quando que ele dá positivo? Quando aparece o controle mais um dos risquinhos lá que identifica o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. Lembra que o T1 e o T2, tá? Eles identificam aí o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, ó, tá aqui. Opa, volta. Ó, o T1 e o T2, eles identificam o Plasmodium falciparum e o T3 identifica o Plasmodium vivax. Então, vamos supor que você fez lá o exame, apareceu o risquinho no controle e mais no T3. O T3, ele indica o Plasmodium falciparum. Então, o plasmódio, a espécie que você está contaminado do parasita, é o Plasmodium vivax. Agora, se você está com o falcíparo, tem que aparecer o controle em todos eles, e vai estar, então, aqui o risquinho, olha, ou no T1, ou no T2, ou nos dois. Então, pode ver, aqui tem no T1, aqui está no T2, e aqui ele apresenta nos dois, tá? Então, essa pessoa aqui, ela tem, então, uma infecção pelo falcíparo, pelo plasmódio falcíparo. E pode apresentar o misto, né? Ou seja, a pessoa já teve aí mais de uma espécie de infecção de falcíparo diferente. Então, ele vai ter aqui, ó, o controle, a gente já viu que ele tem que estar, né, com o risquinho, tá? E aqui ele tá, olha, com o risquinho no T1 e o risquinho no T3. Então, quer dizer que ele tem, né, uma infecção aí por Plasmodium vivax e pelo
Plasmodium falciparum. E assim acontece, então, nos outros pocinhos também, tá? Então, é dessa forma que eles conseguem identificar a infecção, então, por Plasmodium, utilizando, então, o teste rápido. Quais são as vantagens desse teste? Tá bom? A vantagem é que ele é um teste fácil de se fazer, então os profissionais da região, né? O treinamento é muito fácil, muito tranquilo, eles aprendem rapidinho, já dominam a técnica rapidinho, e como o próprio nome já diz, né? É um exame rápido. Em até de 15 a 30 minutos ele já tem o resultado, tá bom? Mas passou de 30 minutos, já tem que começar a desconfiar, tá? Não dá para fazer a leitura com o teste ficou muito tempo parado ali, então pode dar algum erro. Então, retira-se o diagnóstico entre 15 a 30 minutos. Tá bom? Deu para vocês entenderem, então, como que eles fazem aí o diagnóstico dessa parasitose? Tudo bem aqui? A Laura falou que sim. Mais alguém? Tudo bem até aqui? E o tratamento? Como que é feito o tratamento da malária? Essa aqui, se vocês errarem, eu vou tirar um ponto de vocês. Como que é feito o tratamento da malária? Ficou muito, né, em voga o tratamento da malária nos últimos tempos. E aí, quem chuta? Vamos ver, quem vai relacionar? E aí? Qual que é o medicamento que é utilizado, então, para o tratamento da malária? Um deles, né? Um dos medicamentos. Ixi, será que vocês não sabem? Tô achando que vocês sabem, hein? A Laura, hidroxicloroquina. A cloroquina, tá? Então, é um antimalárico, né? Que é muito comum o tratamento, tá? Com a cloroquina. Mas existem outros antimaláricos também, tá bom? O que eu quero que vocês entendam o seguinte, que é assim, esses antimaláricos, eles vão fazer o tratamento, ou seja, ele vai tentar erradicar, né? Vai tentar, então, matar os diversos tipos de formas biológicas. Então, por exemplo, nós temos ali gametócitos, então vai ter um medicamento que vai, né, tentar eliminar o gametócito. Vai ter aquele que tem que matar o trofozoito, então vai ter um medicamento para matar o trofozoito. Então, o objetivo deles é eliminar, então, essas formas biológicas principalmente aquela forma biológica que faz a transmissão, tá? Então, eles vão agir dessa maneira, ok? Então, tem diferentes antimaláricos atingindo diferentes tipos celulares aí da malária, tá bom? Só um minutinho que eu vou encostar a porta aqui. Voltei, tô aqui de novo. Entenderam, então, o que eu falei agora há pouco? Que, assim, o tratamento da malária, a função dele é erradicar os estágios, né, vamos dizer assim, do parasita, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar tratamento primário. Tratamento primário.
tá? No tratamento primário, ele quer, então, eliminar, tá? Eliminar os estágios assexuados sanguíneos do parasita. Tá bom? No tratamento secundário, tá? No tratamento secundário, ele quer eliminar, então, os estágios hepáticos. Os estágios hepáticos, tá? Que nós chamamos de hipnozoítos. Opa, perdão. Hipnozoítos. Porque, assim, esses estágios hepáticos, eles não são bons, né? Lembra que eu falei para vocês que a hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado, eles vão causando lesões, então, no fígado. Então, não é interessante que, né, eles lesionam esses órgãos. Então, por isso que tem tratamento específico para, né, os estágios da malária que tem, então, as formas biológicas e hipnozoítos, né? Tanto no Plasmodium vivax quanto no Plasmodium ovale, tá? Isso aqui, então, é para o Plasmodium vivax e para o Plasmodium ovale, que são as duas espécies que vão ter, então, esses hipnozoítos, tá? Que eles são formas biológicas que a gente diz que é latente. Ou seja, a pessoa pode guardar esses hipnozoítos lá dentro do fígado e depois de meses e meses e meses ele pode desenvolver a doença. Então fica guardado lá, bem quietinho, aí, né, ele encontra ambiente favorável ali do fígado, então daí ele desenvolve a doença, tá? Desenvolve sintomas. Então, esses hipnozoítos que são encontrados, principalmente no Plasmodium vivax e ovale, pode acontecer esse fenômeno, tá? Então, por isso que para cada tipo, por isso que é importante saber qual o plasmodium que a pessoa tem, né? Para fazer o tratamento mais específico, tá? Então, assim, os antimaláricos, eles podem ser esquizonticidas, que vai matar os esquizontes, já vamos ver o que é isso. Hipnozoiticidas, que vai matar, então, os hipnozoítos. Ele vai ter, então, os gametociticidas, que vai matar, então, os gametas, tá? E vai ter aí os esporonticidas, que vai matar os esporontes, tá? Então, cada um desses tipos de medicamento vai atingir aí uma forma diferente biológica. O Ministério da Saúde já fez fazendo o diagnóstico, ele automaticamente ele já entra com o tratamento. Identificou a espécie, ele já entra com o tratamento. Então, olha lá. E o tratamento pelo SUS ele é gratuito, tá? Ninguém não paga nada. Então, tá aqui, ó, as embalagens. E eles fazem assim, geralmente, usam só um medicamento, eles utilizam um kit, vamos dizer assim, usam mais de um medicamento, tá? Então, ele aqui é o exemplo do tratamento, ó, ele está utilizando a cloroquina mais a primaquina, então utiliza 2 medicamentos, tá? Para fazer um tratamento mais eficaz, vamos dizer assim. Aqui eles também têm um outro tipo de combinação de medicamento. Então, aqui eles vão ter o lumenfantrina e o artemether, tá? Então, são 2 medicamentos para combater o Plasmodium falciparum, tá?
Aqui também, uma outra combinação de medicamentos, tá? E às vezes, além de utilizar os antimaláricos, eles utilizam também corticoides, tá? Para ajudar aí no tratamento. Tá bom? É um tratamento bem invasivo e tem que fazer o tratamento completo, tá? Por que que tem que fazer o tratamento completo? Porque se ele para a medicação no meio, né, pode acontecer, então, de ocorrer, que nem acontece com as bactérias, né? Elas ficam resistentes ao medicamento. A mesma coisa pode acontecer aqui com os plasmódios também, de eles ficarem resistentes, ou seja, né? Vai selecionando aqueles que são mais fortes, eles acabam ficando, né? Os plasmódios mais fortinhos, e que daí você vai dar o tratamento, né? Vai parar o tratamento, depois vai continuar de novo, aquele medicamento já não faz mais efeito, tá bom? Então tem que fazer o tratamento até o final. Até aqui alguma dúvida, turma? Que daí eu vou trocar aqui e eu vou continuar para falar das formas biológicas. Tudo bem até aqui? Perguntas? Tranquilo, pá? Então tá. Então eu vou colocar aqui o outro slide. Daí a gente vai falando então agora das formas biológicas e vamos falar um pouquinho então do ciclo, né, biológico. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar do ciclo hoje, mas pelo menos das formas biológicas, eu acho que dá tempo da gente falar, bem tranquilo. Então daí eu posso deixar o ciclo biológico para a próxima aula. Então, vamos ver a segunda parte, tá? Para falar, então, primeiro, antes da gente falar do ciclo biológico, vamos falar agora, então, dessas formas biológicas aí que eu falei para vocês, né? Que, o medicamento, ele vai agir sobre formas biológicas diferentes, tal, mas tá, o que, né? Quantas são, quais são e etc. Então, tá aí, olha. Aqui estão as formas, né, do parasita e aonde são encontradas. É importante a gente, né, guardar isso aqui, porque daí fica mais fácil na hora de estudar o ciclo daí, tá bom? Então, olha lá, o macro e o microgameta, né, o macro e o microgameta, onde que ele vai ser encontrado? Ele vai ser encontrado lá no tubo digestivo do mosquito, tá? O que é o esporozoito? O esporozoito, ele é a forma infectante, ou seja, quando o mosquito pica, né, essa forma infectante esporozoito, ele vai estar lá na glândula salivar do mosquito e juntamente com a saliva, ele vai inocular lá durante a picada, tá? Durante a picada da mosquita, da mosquito, do mosquito fêmea, do mosquito pré, ok? O que é o oocisto? É uma forma biológica que ele vai estar lá no estômago do mosquito, que depois a gente vai ver que ele vai ter vários esporozoítos que vão se formar dentro dele, tá? Criptozoítos, eles já são encontrados no fígado, olha lá, são encontrados então no hepatócito, tá? É uma forma biológica que é encontrada no fígado, lá nas células do fígado, hepatócitos. Merozoítos. Os merozoítos, eles são formas biológicas que nós encontramos tanto no sangue, lá nas hemácias, quanto no fígado. Então, eles são encontrados em dois locais, tá? Os trofozoítos, eles são exclusivos das hemácias. Então, trofozoítos são exclusivos das hemácias, tá? O gametócito, né, ele vai ser encontrado livre, solto, contente na corrente sanguínea, tá bom? Então, os gametócitos vai ser encontrados na corrente sanguínea, livre lá. Livre, prontinho para, né, o mosquito chegar ali e pegar ele, tá bom? Então,
essas são as formas biológicas e os locais aonde, então, eles são encontrados, tá? Outra coisa importante, na malária ele vai ter um ciclo que vai ser sexuado e um ciclo que vai ser assexuado, tá? Onde que acontece o vucu-vucu sexuado, tá? A reprodução sexuada, ela acontece no mosquito, tá bom? O vucu-vucu de trocas de gametas, tá? Ele vai acontecer no mosquito, certo? E a reprodução assexuada, que tem a divisão ali das células, ela acontece, então, no caso, no homem, tá? No hospedeiro definitivo, certo? Então, reprodução sexuada, ela acontece no mosquito, e a assexuada acontece, então, no hospedeiro humano. Beleza? Qual que é esse tipo de reprodução sexuada? A gente já falou um pouquinho dessa reprodução sexuada, que é a esporogonia. Depois eu vou mostrar para vocês como que ela acontece certinho, tá? Que ela vai formar, ela tem ali a união do gameta feminino, do gameta masculino, né? Que é o macro microgameta, tá? Ocorre a união, formando um zigoto. Já vou mostrar para vocês certinho como que acontece. E na assexuada, ela acontece por esquizogonia, que já aconteceu em outra parasitose, nós temos essa reprodução assexuada por esquizogonia, tá? Que é quando, então, tem uma célula, o núcleo, ele se divide primeiro, e depois que o núcleo se dividiu várias vezes, aí depois divide o citoplasma e as células dando origem a novas células, tá? Então, é para esquizogonia, tá? Essa esquizogonia, ela vai acontecer tanto no fígado quanto nas hemácias. Quando ela acontece nas hemácias, é quando o indivíduo, ele tem a febre. Porque essa reprodução assexuada, ela causa rompimento das células. Rompimento das hemácias. Tá? E que daí vai causar, então, aqueles acessos febris que eu falei para vocês anteriormente. Tá bom? Então, aqui, falando um pouquinho da esporogonia, e depois acho que eu coloquei também da esquizogonia. Coloquei dos dois para a gente poder entender, tá? Recapitular, na verdade. Então, aqui é a reprodução sexuada, que ela acontece lá no mosquito, tá? Então, o que acontece nessa reprodução sexuada? Você vai ter os gametas, né? Então, lembra que a reprodução sexual tem que ter, então, a fusão dos núcleos dos gametas, tá? Então, você vai ter aqui o macrogameta, tá? Que ele é considerado aqui um gameta feminino, vamos dizer assim, e aqui você tem o microgameta, que é considerado um gameta masculino, tá? Ocorre, então, a fecundação desses gametas, tá? Então, o microgameta, ele, né, se funde aqui ao macrogameta, formando uma célula única, que é, então, a célula chamada de zigoto, igual acontece aqui, né, em nós, né, formando lá a célula ovo ou zigoto. Nesse caso aqui, a célula é chamada de zigoto, tá? Só que nesse zigoto aqui, ao invés de ele, né, já começar a dividir em 2 células, 4 células, 8 células, primeiro, essa célula aqui, né, por meiose, tá bom? Ele faz a divisão de meiose apenas nos núcleos, ó. Apenas nos núcleos primeiro. Depois que ele fez a meiose lá no núcleo, aí ele começa agora a dividir as célulazinhas, ó, tá? Ó, dividiu aqui as células, tá? Deu origem, então, a milhares de esporozoítos, tá? Até chegar aqui, né, fazer todo esse processo, ele tá lá no estômago do mosquito, né, que ele sugou o sangue, né, contaminado, lembra, né?
Sugou o sangue contaminado, foi lá no estômago do mosquito, aí todo esse processo até chegar aqui nos esporozoítos, ele já está dentro da glândula salivar do mosquito. Tá? Então, os esporozoítos vão estar dentro da glândula salivar do mosquito, prontinho para inocular em outra pessoa quando ele for picar, quando ela for picar, né? Porque é a fêmea. Tá? Então, isso aqui é a esporogonia. Aí, aqui é a esquizogonia. Agora, esse aqui é a reprodução assexuada. Ela acontece lá no homem, né? O que vai acontecer de diferente aqui? Esse ciclo que eu vou explicar, ele é no fígado, tá? Lá nos hepatócitos. Mas ele acontece também no sangue, tá? Mas eu vou explicar aqui no fígado, tá bom? Então, os esporozoítos, eles, né, o mosquito foi lá, inoculou os esporozoítos juntamente com a saliva, e ele acabou caindo, então, na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele foi parar lá no fígado, tá? No fígado, ele vai encontrar diversas células no fígado, tá? Só que ele não vai direto, tá? Nos hepatócitos, tá bom? O esporozoito, ele vai passar primeiro, tá? Por uma célula de defesa, tá? Do fígado, ok? Essas células de defesa, dentro dessas células de defesa, é como se fossem macrófagos, né? Do fígado, tá? Que é as células de Kupfer. Lá dentro dessas células, ela vai sofrer a diferenciação, tá? E aí sim, ele vai migrar agora para um hepatócito, que é a maioria das células lá do fígado, tá? E dentro desse hepatócito agora, que ele vai ser chamado de criptozoito, tá? Esse criptozoito é ele que vai, então, agora fazer a reprodução assexuada por esquizogonia. O que acontece aqui? Essa célulazinha vai fazer a multiplicação, né, a divisão múltipla dos núcleos primeiro, divisão múltipla dos núcleos primeiro, tá? Essa célula única aqui, que tem vários núcleos dentro, né, que eles fizeram essa divisão múltipla aqui por mitose, ele é chamado de esquizonte, tá? Esse esquizonte, que é essa célula com vários núcleos lá dentro, começa agora a formar novas célulazinhas e rompe, né, essas células e saem, tá? Demora aí dentro de 8 a 15 dias para que esse processo ele ocorra, tá? E daí então ele libera, né, desse esquizonte, o que nós chamamos de merozoítos, tá bom? Esses merozoítos acabam caindo aí na corrente sanguínea, tá bom? O mesmo processo aqui acontece também, né, nas hemácias, por isso que as hemácias se rompem, tá? E que daí vai dar, então, aqueles acessos de febre que eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Deu para mais ou menos vocês entenderem a diferença, então, aqui, ó, da esporogonia e da esquizogonia? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Mais ou menos. Esse aqui tem que dar uma pegadinha e estudar separadinho, para depois entender bem o ciclo, tá? O ciclo eu vou passar para vocês na próxima aula. Beleza? Até aqui, deu para entender mais ou menos? Falem comigo. Mais ou menos aí. Sim, Mariana. Ai, que bom. Daí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Eu vou fazer aqui a chamada. E daí aqui, ó, na próxima aula, a gente vai estudar o ciclo, tá? E eu vou pedir, assim, para vocês que para a próxima aula consigam aí uma folha sulfite ou uma folha grande, tá?
para a gente poder, então, anotar o ciclo, tá? Porque o ciclo ele é bem extenso, e daí, tendo uma folha sulfite, uma folha grande aí, vai facilitar vocês entenderem o ciclo, tá? Deixa eu fazer aqui a chamada. O Adrian. Aimã. Alifaus. Alifaus. No. Ali Sharafedini. Ali Mohamed. Eu vou diferenciar vocês assim, porque são 4 Ali. Né? O Ali Mohamed, não? Não, 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 não. Então tá. O Ali Fadel, eu vi que o Ali Fadel tá aí. Esse eu guardei, tá? Esse foi o único Ali que eu guardei. Agora eu tenho que decorar os outros Ali. A Ana Júlia. Aí, a Ana Luísa é a Ana Bal. Aí, essa eu também guardei. O Diego também eu vi que estava aí. A Ellen Rodrigues estava aí. A Fernanda. A Giovana. O Guilherme, sempre presente. Hanan Ali. Ibrahim, também, o Chorão. O Ibrahim, o Chorão. A Isadora. Aí também. O Jamil. Ah, é o Jamil que é o Chorão, né? Não é, Ibrahim? Ah, eu errei agora. É o Jamil que tem a fotinha chorando ali. Ah, é você, Jamil, que é o Chorão, não é o Ibrahim, tadinho. A Júlia Gonçalves. A Júlia tá aí, Júlia? Júlia Gonçalves? Não. A Juliane Alves. Ah, apareceu aí. A Juliane tá aí. A Juliane agora. A Júlia apareceu. Cadê a Juliane? Cassim. Cassim tá com problema no celular. A Lara. Aí também. A Laura. Também eu vi que a Laura estava aí, que ela participou. O Leonardo. Também tá aí. Marian. Também eu vi que tá aí. Matheus. Mazuelo. Nunca nem acho que nem apareceu, gente. Bota por lá. Mirvan. Abre o áudio, Matheus. É mais fácil falar do que digitar. A Mirvan tá aí também. Naide. Tá aí também. O Nicolas. Nicolas, no. Ravan. Renata. Renata, ok. Sofia. Tânia. Tânia. Tá. Thaisa. Vinícius. Beleza, acho que eu não pulei ninguém, tá tudo ok. Tá bom? Então, para a próxima aula, acompanhe então com uma folha, tá? Uma folha grande aí para a gente poder então escrever esse ciclo, tá bom? Beleza. Ai, segunda-feira que vem é feriado, seus danados. Vou ver vocês daqui 15 dias só. Seus bonitos. Vai fugir da parasita semana que vem, né? Ah, não, vou marcar lá no feriado agora. Ai, ai, beleza, então, gente. Então, bom feriado semana que vem, né?
Tá bom? Beleza, gente boa. Boa noite. Deixa eu tirar aqui da gravação, né?